Para quem está ouvindo agora, eu convido a fechar os olhos por um instante e tentar imaginar uma metrópole. Uhum. Mas, sabe, não qualquer metrópole tradicional, com aqueles problemas de sempre que a gente já conhece bem. O trânsito caótico, a poluição. Exato. Imagina uma cidade que consegue prever um congestionamento horas antes de ele realmente acontecer na avenida principal. Nossa. Uma cidade que otimiza as rotas dos caminhões de coleta de lixo de forma totalmente autônoma. E onde os semáforos, os hospitais e até as redes de distribuição de energia conversam entre si, tipo, em tempo real. Tomando decisões supercríticas em frações de segundo, né? Isso. Parece um cenário saído direto de um filme de ficção científica, não parece? Com certeza. Mas a verdade é que isso não é ficção. Essa é a realidade palpável e diária das paisagens urbanas chinesas de hoje. Então, olá e sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. Olá, eu estou super animada para a nossa conversa. E a nossa missão nesta nossa análise aprofundada de hoje é desvendar os bastidores dessa revolução urbana gigantesca. E olha, o que é fascinante aqui é que o nível de sofisticação tecnológica que estamos vendo não tem absolutamente nada de acidental. É tudo planejado, né? Milimetricamente. Nosso guia para entender essa arquitetura hoje é o livro Cidades Inteligentes, o modelo de sucesso da China, escrito por Eduardo Moreno. Um material fantástico. E só para avisar quem nos acompanha, a partir de agora vamos nos referir ao autor simplesmente como Moreno, tá bom? Perfeito. O material que o Moreno apresenta deixa muito claro que a transformação da China, deixando de ser apenas o chão de fábrica do mundo para se tornar a líder global indiscutível em tecnologia urbana. É um salto tremendo. Demais. Isso é fruto de uma engenharia governamental milimetricamente calculada. E é exatamente isso que queremos explorar hoje com nossos ouvintes. Extrair as lições mais cruciais que o resto do mundo pode observar e, quem sabe, aprender com esse salto monumental. Com certeza. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque a forma como a China aborda o desenvolvimento urbano parece ser uma resposta direta a uma bomba relógio demográfica, não é? Sem dúvida. Se a gente conectar isso ao panorama geral, as estimativas da ONU apontam que, até o ano de 2050, cerca de 68% de toda a população mundial vai estar vivendo em áreas urbanas. 68%. É muita gente. Muita gente. A China olhou para essa estatística e percebeu que gerenciar esse volume colossal de pessoas com os métodos tradicionais de planejamento ia ser totalmente insustentável. Impossível, né? Ia travar tudo. Exato. As cidades inteligentes não surgiram lá apenas como uma vitrine de inovação para impressionar o mundo. Tipo um projeto de vaidade. Isso. Elas surgiram como uma necessidade absoluta de sobrevivência mesmo. Era inovar ou entrar em colapso tentando abrigar centenas de milhões de pessoas sem esgotar os recursos naturais ou travar completamente a mobilidade urbana. Dá para entender a urgência. Por isso, quando analisamos documentos estratégicos como o 13º e o 14º planos quinquenais do governo chinês, nós encontramos um roteiro hiper detalhado. E esse roteiro amarra o desenvolvimento de infraestrutura de base diretamente com tecnologia de ponta. Costuma ver no Ocidente na hora de colocar esse plano em prática. A diferença é brutal. Em muitos países, o desenvolvimento de soluções para cidades inteligentes costuma ser super descentralizado, sabe? Quase fragmentado. Cada um por si. É uma prefeitura ali tentando um projeto de semáforo inteligente, um bairro acolá testando energia solar. Como isso funciona na prática no modelo chinês? Então, a diferença estrutural é gigantesca. A China utiliza uma abordagem fortemente centralizada, o modelo de cima para baixo. Entendi. Top-down total. Total. Em vez de iniciativas isoladas, o governo central, por meio de órgãos de peso como o Ministério de Habitação e Desenvolvimento Urbano Rural, estabelece diretrizes nacionais inegociáveis. A regra vem de cima e ponto final. Toda a base. Tá, e os governos locais? Eles só obedecem. Aí que tá. Só então os governos locais, as prefeituras e as províncias entram como executores, adaptando essas metas imensas para a realidade de cada município. Faz sentido. O grande trunfo dessa abordagem hierárquica é garantir a uniformidade. Para um ecossistema inteligente funcionar, a interoperabilidade é vital. Os sistemas precisam conversar entre si. Isso. De nada adianta um bairro ter sensores de última geração
se o sistema dele não fala a mesma língua tecnológica do bairro vizinho, ou do sistema de esgoto da cidade inteira. Certo, mas para essa conversa toda acontecer entre ruas e semáforos, a base tecnológica precisa ser absurda, né? É uma infraestrutura de cair o queixo. Pelo que eu entendi da leitura, o alicerce absoluto disso tudo é a infraestrutura digital, especialmente a implantação massiva do 5G. O famoso 5G. E aqui vale uma pausa rápida. Quando se fala de redes 5G de baixíssima latência, só para deixar claro para quem está ouvindo, estamos falando de um tempo de resposta de milissegundos. É quase instantâneo. Quase instantâneo. E é isso que permite que a famosa internet das coisas, a IoT, funcione de verdade, né? Exatamente. São milhões de sensores espalhados por todos os cantos. Em bueiros, em lixeiras, medidores de água. Onde der para colocar um sensor, eles colocam. Onde der. Só que, parando para pensar, um bando de sensores gerando dados brutos não torna uma cidade inteligente sozinha. Como o livro explica, a transformação desse caos de informações em decisões úteis. O pulo do gato está na integração entre a computação em nuvem e a inteligência artificial. A IA entrando em cena... Isso. Pense no volume de dados gerado por milhões de câmeras e sensores a cada segundo de um dia comum. É muita informação. É um oceano de dados. Centros de supercomputação massivos são necessários para armazenar e processar tudo isso. É aí que a inteligência artificial entra. Não como um robô futurista andando pelas ruas, mas como um organizador incansável que encontra padrões nesse caos todo. Tem um exemplo prático disso no material, né? Sim. O Moreno traz o exemplo das capitais como Pequim e Xangai. O trânsito não é apenas monitorado por câmeras para ver onde tem engarrafamento. Para dar aquela olhadinha na tela e avisar no rádio. Não, muito além disso. Os sistemas de IA ajustam o tempo dos semáforos em tempo real, baseados no fluxo de veículos que os sensores estão captando naquele exato cruzamento. Caramba! Então o semáforo verde dura mais se tiver muito carro vindo. Exato. A consequência imediata é a redução drástica no tempo de viagem, o que também leva a uma queda nas emissões de carbono, já que os carros passam muito menos tempo parados ali com o motor ligado. Eu gosto muito de pensar nisso como uma analogia simples. Sabe, é como se a cidade ganhasse um sistema nervoso central. Adoro essa analogia. A infraestrutura de cabos e os milhares de sensores são as terminações nervosas espalhadas pela pele, sentindo tudo o que acontece. O trânsito, a temperatura, um vazamento de água. E a inteligência artificial rodando lá na nuvem é o cérebro que recebe esses impulsos e manda o corpo reagir instantaneamente. É uma excelente forma de visualizar. E olha, esse sistema nervoso atua de forma cirúrgica na gestão de recursos escassos também. Tipo energia? Exato. Pense nas redes elétricas inteligentes, as smart grids. Elas conseguem equilibrar a oferta e a demanda de eletricidade da metrópole segundo a segundo. Segundo a segundo. Se um distrito industrial consome menos energia durante a madrugada, por exemplo, o sistema redireciona o excedente automaticamente para áreas residenciais ou para o carregamento daquelas frotas imensas de ônibus elétricos. Uma eficiência absurda. E a água? Você mencionou vazamentos antes. Outro exemplo fascinante. Eles têm sensores nas tubulações subterrâneas que detectam microvazamentos de água no exato momento em que a pressão muda. No exato momento? Sim. Pense bem, em uma cidade com gestão tradicional, um vazamento subterrâneo pode levar meses para ser descoberto e consertado, desperdiçando milhões de litros até a água chegar na superfície. É verdade. A gente vê isso o tempo todo. Na cidade inteligente, a equipe de manutenção é despachada antes mesmo que a água chegue ao nível da rua. Incrível. E isso nos leva a um dos pontos altos do livro. Porque para quem adora uma boa história de transformação urbana radical, o estudo de caso de Shenzhen é de cair o queixo. É a joia da coroa. É de explodir a cabeça pensar que, lá em 1980, Shenzhen era literalmente uma modesta vila de pescadores no sul da China. Com cerca de 30 mil habitantes só. 30 mil habitantes e quase nenhum peso econômico. Mas após ser designada pelo governo como a primeira zona econômica especial do país, a cidade passou por uma transformação agressiva. E que transformação! Hoje, ela tem mais de 12 milhões de habitantes e é conhecida mundialmente como o Vale do Silício Chinês.
Ela deixou de ser apenas um polo industrial para se tornar o laboratório vivo e pulsante de como uma cidade inteligente opera na potência máxima. Isso mesmo. E como a infraestrutura de dados funciona lá dentro? Shenzhen é realmente o exemplo definitivo dessa arquitetura em grande escala. O autor detalha o que eles chamam de Smart City Sensor Grid System, O sistema de grade de sensores. que, voltando à sua analogia, é a estrutura anatômica desse cérebro urbano. O Moreno divide esse sistema em 3 camadas muito bem definidas para a gente entender a fluidez da operação. Quais são essas camadas? A primeira camada é a de geração de dados. São literalmente os olhos e ouvidos físicos espalhados pela cidade. Radares de velocidade, monitores de qualidade do ar e da água nos rios, medidores de energia nas fábricas e residências. Tudo captando o mundo físico. Tudo o que consegue captar um dado do mundo real está nessa primeira camada. E a segunda camada seria a de gestão disso tudo, imagino. Precisamente. A segunda é a camada de processamento e integração. Aqui a informação sai da rua e sobe para gigantescos centros de nuvem governamentais focados no chamado City Big Data Center. O grande centro de dados da cidade. É o espaço onde os supercomputadores limpam toda a sujeira digital, organizam e padronizam essa avalanche de informações díspares. E a terceira? Finalmente chegamos à terceira camada, que é a de aplicação. É a interface prática. É onde a inteligência artificial, já alimentada com dados limpos e integrados, toma decisões práticas. Tipo, redirecionar o trânsito, como a gente falou? Sim, ou alertar automaticamente o sistema de saúde sobre um pico de poluição do ar numa determinada região, ou redirecionar rotas inteiras de transporte público porque um acidente bloqueou uma via arterial importante. Bom, a teoria das 3 camadas soa maravilhosa. É um maquinário que parece funcionar como um autêntico relógio suíço no papel. No papel, né? Pois é. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante para a nossa conversa. O livro de Moreno não é apenas um catálogo de sucessos. De jeito nenhum. Ele não foge dos atritos reais dessa implementação. E o maior gargalo, de forma até um pouco irônica, não é a capacidade dos servidores ou a velocidade da internet 5G. Não mesmo. São os próprios seres humanos operando a burocracia. O livro mostra que tentar centralizar esse volume colossal de dados criou tensões políticas pesadas nos bastidores da prefeitura de Shenzhen, não é? Essa é, de fato, uma das análises mais ricas do material. A tecnologia mais avançada do mundo inevitavelmente esbarra na política dos escritórios. A famosa política interna. Sempre ela. O objetivo central do modelo chinês, como vimos, é unificar todos os dados em um grande cérebro municipal. Mas imagine a posição de uma chefia, digamos, do Departamento de Saúde Pública ou do Departamento de Trânsito local. Certo. Por décadas, essas secretarias operaram como pequenos feudos controlando suas próprias informações, seus orçamentos, suas métricas. De repente, uma diretriz de cima exige que todos os arquivos e dados em tempo real sejam transferidos para o City Big Data Center. Perdem o controle total. Na lógica da administração pública tradicional, deter a informação é deter o poder e a autonomia. Entregar tudo a um sistema centralizado gera uma enorme resistência interna. Dá para imaginar o pânico desses gestores, porque transparência total significa que as ineficiências de um departamento ficam visíveis para todo o escalão superior do governo na mesma hora. Nossa, e ficam mesmo. Se os ônibus estão sempre atrasados, ou se o sistema de saúde está subnotificando algo, a inteligência artificial vai apontar isso imediatamente. Não tem onde se esconder. E não é apenas o medo político da transparência. Há um obstáculo puramente técnico e exaustivo chamado padronização de dados históricos. Ah, claro. Fazer os sistemas antigos conversarem. Exato. Muitos desses departamentos arquivavam suas informações em formatos completamente incompatíveis entre si. Alguns usavam sistemas de computador dos anos 90, outros literalmente guardavam registros em caixas de papel. Papel. Em Shenzhen? Sim, no passado sim. E quando se tenta alimentar um algoritmo preditivo de inteligência artificial de última geração com arquivos inconsistentes, preenchidos à mão e cheios de erros, o sistema entra em colapso. Tem aquela regra famosa, né? Na ciência de dados, existe a regra de ouro. Se entra lixo, sai lixo.
Se entra lixo, sai lixo. O esforço colossal de Shenzhen não foi apenas instalar câmeras novinhas, mas sim o trabalho hercúleo de limpar e formatar décadas de registros burocráticos imprecisos para que a máquina pudesse de fato aprender algo útil com eles. Então, na prática, é um cabo de guerra constante entre a eficiência prometida pelo digital e as falhas do mundo real. Exatamente. E falando nesse mundo real, de construção civil e de software, tem um detalhe prático que não podemos deixar de fora. O governo chinês é inegavelmente poderoso e tem muito dinheiro, mas construir essa malha metropolitana do zero é impossível para burocratas sozinhos. Eles precisavam de ajuda. Para fazer isso rodar, o Moreno destaca o papel fundamental das gigantes privadas de tecnologia. O verdadeiro músculo por trás dos cabos e servidores das cidades inteligentes vem de empresas como Alibaba, Huawei, Tencent e Baidu. O governo faz as famosas parcerias público-privadas, as PPPs. E o modelo dessas parcerias lá tem características muito singulares. Diferente daqui ou da Europa? Muito diferente. Em muitos países, a empresa privada desenha o sistema e acaba se tornando praticamente a dona dos dados gerados, né? Sim, a gente vê muito isso. As empresas de tecnologia controlando a informação. Na China, o Estado define regras estritas de hierarquia e propriedade. As gigantes tecnológicas fornecem a infraestrutura de ponta, escrevem os códigos complexos dos aplicativos e fornecem a manutenção dos servidores em nuvem. Elas fazem o trabalho pesado de engenharia. Isso. No entanto, o controle final e a soberania sobre a imensa massa de dados gerada diariamente pelos cidadãos e pela própria infraestrutura urbana permanecem rigidamente sob o domínio do governo central. Para visualizar melhor para os nossos ouvintes, eu acho que funciona muito bem pensarmos numa relação entre um senhorio e um inquilino construtor. Como assim? As empresas de tecnologia são como grandes empreiteiras. Elas constroem a mansão, instalam o melhor sistema de segurança, colocam um encanamento de luxo, portas automáticas. Mas no fim do dia, o governo chinês é o dono absoluto da chave de todas as portas e do cofre. As empresas não podem simplesmente entrar na casa e usar os dados livremente para criar publicidade ou vender para terceiros. Excelente, é exatamente assim. O livro até menciona que existem modelos onde os funcionários do governo é que operam as ferramentas criadas pelas empresas justamente para manter essa blindagem. E isso nos leva diretamente a um dos temas mais complexos e debatidos globalmente sobre esse arranjo chinês. E o texto de Moreno trata dessas questões com muita sobriedade. A questão da segurança e privacidade. Exato. Por um lado, os benefícios da integração massiva de dados para o gerenciamento social e a segurança pública em megacidades são demonstráveis. A rede de vigilância urbana hiperconectada provocou quedas drásticas nos índices de criminalidade, por exemplo. Não dá para negar os resultados práticos. Em situações de desastres naturais, como ameaças de inundações, o tempo de resposta tornou-se incrivelmente rápido. O sistema consegue modelar o desastre em tempo real, emitir alertas diretos aos celulares nas zonas de risco e otimizar rotas de evacuação, desobstruindo o trânsito automaticamente. Isso salva muitas vidas. Muitas. E, mais recentemente, vimos a eficácia dessas ferramentas de Big Data durante o controle de pandemias, onde códigos de saúde e mapeamento de interações permitiram o rastreamento de contatos com uma precisão e velocidade ímpares. Certo. Os números de eficiência na gestão de crises estão aí, a gente consegue ver. Mas, pera, a gente precisa olhar para o elefante na sala que toda essa eficiência traz consigo. A questão gigantesca da privacidade. Sim. Porque para a polícia saber instantaneamente onde um criminoso está, ou para o sistema de saúde mapear um surto em horas, a malha de coleta de informações precisa ser absoluta. Sem pontos cegos. O livro de Moreno detalha muito bem os dois lados da moeda, relatando de forma bem neutra que o mundo inteiro e também partes da sociedade chinesa olham para esse monitoramento com cautela. E isso levanta uma questão importante que é central para compreendermos o cenário completo.
A estrutura que permite salvar vidas numa enchente é exatamente a mesma estrutura que exige vigilância em massa contínua. São inseparáveis nesse modelo. Sim, a tecnologia de reconhecimento facial está incrustada em ruas, estações de metrô, centros comerciais, há uma coleta profunda de padrões de movimento, históricos de compras e interações sociais. Isso gera debates profundos sobre a linha tênue entre a segurança coletiva e o anonimato individual. E também tem o risco de segurança cibernética nisso tudo, né? Sem dúvida. Do ponto de vista puramente técnico, armazenar absolutamente tudo sobre a vida de milhões de pessoas em servidores governamentais cria alvos de altíssimo valor para ataques cibernéticos e vazamentos de dados. O pote de ouro para qualquer hacker. É importante notar, de forma puramente factual, a partir do material que estamos analisando, que o próprio governo tem tentado criar contrapesos institucionais para isso. Para não deixar a coisa correr solta? Nos últimos anos, eles aprovaram legislações muito rigorosas, como a Lei de Segurança Cibernética e regulações sobre proteção de informações pessoais, impondo regras pesadas sobre como essas montanhas de dados devem ser armazenadas e criptografadas pelas próprias empresas parceiras. Para quem está ouvindo, é fundamental perceber o quão intrincado é esse equilíbrio. O modelo chinês entrega uma otimização urbana sem precedentes na história humana moderna, mas a infraestrutura necessária para alcançar isso é baseada em um ambiente onde o anonimato nas ruas praticamente deixa de existir. É um retrato nítido de como a tecnologia de ponta molda radicalmente as dinâmicas sociais mais básicas de convivência da gente. Muito bem colocado. Mas vamos puxar o foco agora para o dia a dia, a rotina lá na ponta. E o que tudo isso significa na prática para o cidadão comum, sabe? Fora do âmbito da segurança policial. Porque uma infraestrutura bilionária dessas precisa entregar uma melhoria de vida palpável para se justificar, certo? Com toda certeza. E os exemplos de impacto na qualidade de vida interna são o que realmente solidificam o modelo aos olhos da população. Me dá um exemplo prático. Tomemos a saúde pública em um país com dimensões continentais. Historicamente, conseguir acesso a bons especialistas médicos fora dos grandes centros urbanos era sinônimo de viagens longas e hospitais lotados. A realidade de muita gente ao redor do mundo, inclusive. Pois é, mas com a infraestrutura 5G e as políticas de integração de dados, plataformas robustas de telemedicina como o Ping and Good Doctor ganharam uma tração absurda. Consultas online em larga escala. Isso. Pacientes em áreas rurais ou províncias distantes conseguem passar por consultas remotas em alta definição. E o mais impressionante, essas plataformas utilizam inteligência artificial para realizar triagens iniciais altamente precisas. Um robô fazendo a triagem. Analisando sintomas básicos antes mesmo de um médico humano entrar na chamada. Isso não apenas democratiza o acesso a diagnósticos de ponta, mas também tira uma pressão esmagadora das emergências dos hospitais físicos. Nossa, isso muda totalmente o jogo do desenvolvimento social interno. E a educação? Vemos movimentos semelhantes na educação, com salas de aula interativas que conectam alunos de vilarejos pobres aos melhores professores de Xangai, por exemplo. E isso ajuda a combater a imensa desigualdade socioeconômica estrutural do país. É fascinante. E eu entendo a partir do texto que o sucesso dessas aplicações diárias virou praticamente um catálogo de vendas para o exterior, né? Um portfólio de sucesso. Moreno argumenta que a China não construiu essa máquina toda só para resolver os problemas de Pequim ou Shenzhen. Há uma jogada geopolítica gigantesca acontecendo. A expertise em montar cidades inteligentes completas virou um dos principais produtos de exportação diplomática do governo chinês. E tudo isso está ancorado na famosa iniciativa do Cinturão e Rota? Exato. Para quem nos acompanha, essa iniciativa, também conhecida como Nova Rota da Seda, é aquela mega estratégia global de infraestrutura de Pequim para conectar continentes inteiros através de investimentos e obras gigantescas. A iniciativa do Cinturão e Rota começou muito focada em estradas, portos e ferrovias de concreto e aço. Mas o material do Moreno destaca a evolução para a Rota da Seda Digital. A Rota da Seda Digital, exportando 5G e a inteligência artificial. Isso.
Tecnologias de cidades inteligentes completas, desde os cabos de fibra ótica e antenas 5G até as câmeras de trânsito e o software de nuvem, estão sendo exportadas em massa para países em desenvolvimento. E isso já está acontecendo agora. Agora mesmo, há projetos imensos sendo desenrolados no Sudeste Asiático, grandes implementações no continente africano, como sistemas de monitoramento viário e segurança lá no Quênia, e uma presença cada vez mais acelerada em países da América Latina. Faz todo sentido do ponto de vista de quem compra, né? Se pensarmos bem, para muitas nações em desenvolvimento que lutam com orçamentos apertados, tentar modernizar a malha urbana seguindo as metodologias fragmentadas e muitas vezes caríssimas dos modelos europeus ou americanos é financeiramente inviável. É um processo lento e muito doloroso. E aí chega a China e oferece uma solução completa. Eles dizem, nós trazemos os cabos, as câmeras, os servidores de nuvem, os engenheiros e o mais importante muitas vezes, nós trazemos os bancos que vão financiar o projeto inteiro. É um pacote-chave na mão. Em uma grande síntese do que Moreno apresenta sobre o impacto global, a China basicamente construiu e testou um roteiro alternativo e de custo acessível de urbanização. Eles criaram um atalho. A promessa deles para o chamado Sul Global é a oportunidade do leapfrogging, ou seja, de pular etapas. Pular etapas. Em vez de passar décadas resolvendo problemas básicos de infraestrutura para só depois digitalizar, os países em desenvolvimento podem saltar direto para a era das cidades conectadas. É uma oferta tentadora. Muito. Mas, claro, a geopolítica nunca é desinteressada. Ao instalar a infraestrutura chinesa nesses países, a China está ativamente ditando e moldando os padrões tecnológicos do futuro. Claro, quem constrói a estrada dita as regras do trânsito. Exatamente. Se o hardware, o software, as antenas e os protocolos de comunicação essenciais de múltiplos governos ao redor do mundo falam mandarim em sua programação de base, a China consolida uma posição inabalável como a grande arquiteta do planejamento urbano global das próximas décadas. É uma perspectiva que muda mesmo a forma como enxergamos o mundo. Olhar para algo aparentemente simples, como um novo semáforo inteligente ou uma câmera de trânsito instalada num poste na rua, e entender toda a teia de inovação, de dados e geopolítica global por trás daqueles circuitos é realmente transformador. É de tirar o fôlego quando a gente junta as peças todas. Quero agradecer muito a minha colega de bancada por nos ajudar a navegar nessa análise tão densa e fascinante hoje. E, olha, para recapitular a jornada de hoje, para quem esteve conosco, começamos entendendo a abordagem centralizada da China e o peso dos planos governamentais imensos. Isso. Mergulhamos fundo no caos de dados e na inovação das 3 camadas tecnológicas de Shenzhen. Depois, debatemos as tensões internas de poder e as parcerias complexas entre o governo e as gigantes privadas de tecnologia. Passando também pelos benefícios reais. Passamos pelos imensos benefícios de qualidade de vida, como a telemedicina na ponta, e também pelos intensos debates factuais sobre segurança e o custo da privacidade. E, por fim, vimos como esse laboratório local gigante se tornou o maior produto de exportação tecnológica do mundo através da Rota da Seda Digital. O prazer foi todo meu em ajudar a destrinchar um material tão rico em implicações futuras. E, bom, para não perder o nosso costume, eu gostaria de deixar uma semente para reflexão com base em tudo que a gente explorou hoje. Vamos lá! À medida que essas tecnologias incríveis que gerenciam desde a água que a gente bebe até o trânsito que a gente enfrenta se tornam cada vez mais baratas e inegavelmente eficientes para qualquer metrópole, uma grande questão paira sobre o futuro do planejamento urbano global. Como diferentes culturas e nações, com histórias de desenvolvimento e tradições jurídicas tão distintas, vão conseguir equilibrar o enorme fascínio de ter uma cidade que funciona perfeitamente com os seus próprios valores sobre quem, no fim das contas, deve ter a chave absoluta sobre os dados de toda uma sociedade. Uma provocação excelente para continuarmos pensando muito além da nossa conversa de hoje. E é exatamente com esse pensamento que encerramos nossa análise.
Muito obrigado a todos os ouvintes que acompanharam mais essa imersão profunda aos bastidores do mundo moderno. Continuem observando as transformações ao redor, continuem questionando as ferramentas invisíveis que moldam as cidades e até a próxima.